Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso culto do Evangelho, agradecendo aí a Jesus, a espiritualidade aí pelo amparo, pelo auxílio, pela oportunidade. Estamos dando início aí mais um domingo, mais um culto do Evangelho no lar. Que Jesus possa nos abençoar, o nosso culto de todos os domingos aí, que a gente possa receber aí boas vibrações, boas energias, muito amor, muita paz, muita luz, que a gente possa desenvolver o culto da melhor maneira possível. Lembrando, gente, que o culto ele é um momento de leitura, de prece do Evangelho na nossa casa. A gente escolhe sempre um dia, um horário fixo para poder estar realizando o culto. E a gente busca estar com a maior quantidade de membros da família presente naquele momento. Então a gente sempre orienta isso. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que vai chegando. A gente vai começar o culto, esperar só mais um minutinho para os companheiros que estão chegando. Porque a gente sempre inicia o culto com a prece, e depois a leitura do Evangelho, a leitura de uma obra subsidiária, normalmente um livro de mensagens curtas, E se tiver mais pessoas na casa, pode ser várias leituras. Normalmente o texto das mensagens que a gente lê, ele vai sempre desenvolver o tema que está no Evangelho. Então a gente lê o Evangelho para ser o foco daquilo que é a nossa necessidade, aquilo que a espiritualidade está nos ajudando a trabalhar durante a semana. E os outros livros servem para a gente meio que buscar o como fazer. Então essa que é a ideia aí por trás do culto do Evangelho no lar. Esperar só mais um minutinho, quem quiser, ir pegando uma garrafinha com água fluidificada, colocar aí já para preparar para o culto, para guardar a água, assim como a gente faz no tratamento, fica à vontade, viu, meus amigos? O objetivo nosso do culto é esse momento de prece, de reflexão, de oração, um momento para a gente poder aí pedir a ajuda da espiritualidade amiga aí diante das nossas provas, necessidades, e diante mesmo da semana que se inicia, Então vamos lá, vamos começar aqui, Lembrar, gente, o culto ele não precisa ser longo, tá, gente? 15, 20 minutos de culto é o mais que suficiente, E no final nós vamos fazer a nossa irradiação, que a gente sempre faz aí pelos que precisam. Então vamos fechar os olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, pedir que neste momento o Cristo nos envolva com amor, com paz, com entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente e dar a cada um de nós aquilo que necessitamos para o aprendizado, para a melhora, para a paz. Permite, Senhor, que possamos despertar os valores da nossa intimidade em direção à luz, paz e ajuda-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então vamos lá, gente? A gente sempre abre aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro livro que a gente lê, o Evangelho. Vamos abrir aqui, e ver o que a espiritualidade traz pra gente. Instruções dos Espíritos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Item 7, o dever. Está assim escrito, assim, Kardec escreve para nós aqui, e o Espírito Lázaro também. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções dos interesses do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, ao aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior. O adverte e sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, onde começa ele? Onde se detém? Pois ele eleva e nos ajuda a crescer. O dever começa, precisamente, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo,
termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Interessante, né? Então aqui os amigos espirituais estão falando pra gente, né, sobre o nosso dever, né? Então é uma chamada aí da espiritualidade para a gente repensar, né? Nós estamos atendendo aos deveres da nossa consciência, né? Nós estamos fazendo o nosso melhor, né? Nós estamos buscando, né, e agindo da melhor forma possível, né, diante dos nossos compromissos, das nossas necessidades, das nossas, né, daquilo que nós precisamos, né? O dever está muito ligado à consciência, como o Espírito fala aqui para o Kardec, né? O dever está ligado a gente fazer aquilo que é certo, mesmo que isso entre, né, em choque com a nossa vontade, né? Então, trabalhando essa ideia com a gente aí, né? O dever, vivenciar, né, e bem sentir o dever, né? Vamos abrir aqui, ó, o livrinho Caminho, Verdade e Vida, né? Vamos ver uma mensagem aqui, né, de como lidar com o nosso dever aqui. Vamos ver o que a espiritualidade traz pra gente aqui, ó. Dar, né? Saiu aqui o item dar, a gente abriu aqui, né? E dá a qualquer que te pedir, e ao que toma o que é teu, não lhes torne a pedir. Jesus, está escrito pelo Lucas, no capítulo 6, versículo 30 do Evangelho, né? Então, qual que é a forma de lidar com o dever? Dar. Para vivenciar o dever, nós temos que aprender a dar. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Isso é Emmanuel falando para a gente. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas no seu caminho, não de acordo com os seus caprichos, mas segundo suas necessidades. Concedeu a bem-aventurança aos aflitos e as advertências aos vendilhões. Certos, os mercadores da má-fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria na boda de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, enquanto os ingratos tomavam-lhe o direito da própria vida aos olhos da humanidade. Não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância. Salientando-se que sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Interessante, né? Então, no primeiro texto aqui, né, está falando sobre o dever, né, que é o nosso compromisso de consciência. E aqui no segundo texto está falando que a melhor forma da gente trabalhar o nosso dever é dar o que a gente tem, né? É distribuir os nossos valores para que eles se multipliquem, né? E aí o Emmanuel pega o exemplo do Cristo, né, que ele sempre sabia dar o que cada um precisava, né? Alguns precisavam de consolo, outros precisavam de cura, outros precisavam de repreensão, né? Outros precisavam do ensinamento, né? E outros precisavam do silêncio, né? Jesus sabia, né, oferecer para cada grupo de indivíduos exatamente aquilo que era da necessidade deles, né? E fazendo assim, o que Jesus fazia? Ele cumpria com os deveres dele diante da própria consciência, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? Chega nesse momento de Natal aí, que a gente quer dar, né? A gente quer fazer o bem, que a gente quer fazer caridade, né? Vamos aprender a dar o que o outro precisa, o que o outro nos pede, né? Compreendendo aí que nós podemos ser trabalhadores aí, né, das forças do bem, né, das forças da luz. Nós podemos aí de alguma maneira estar colaborando, né, com os trabalhos de Jesus, né, colaborando aí com os trabalhos do Cristo, né. Eu acho isso muito importante, né, que a gente levar isso para a nossa semana, né. Vamos lembrar que a consciência tranquila vem do dever cumprido, né, que é isso que mais conta no mundo espiritual, né, a consciência tranquila do dever cumprido, né. Queria mais uma vez aí agradecer, né, em nome aí das nossas famílias acolhidas lá, né, onde a gente teve nossa entrega da cesta de Natal, né, gente? Então, assim, foi um momento fantástico, né, que as famílias aí receberam, né, a cesta de Natal, né, com a ajuda de muitos companheiros
queria agradecer vocês de novo, que ajudaram, que fizeram prece, né? Uma das maiores, das coisas mais importantes do Evangelho é a prática da caridade, né? Os Espíritos falam que o Evangelho sem prática é um Evangelho morto, né? Então nós temos que praticar a caridade da maneira que a gente der conta, né? Seja compreendendo e respeitando aquele que é diferente de nós, seja atendendo aquele que tem necessidade material, né? Então a gente tem que distribuir o que a gente tem, né? Quanto mais a gente distribui o que a gente tem, mais a gente recebe, né, pessoal? Agora nós vamos passar para a nossa irradiação, né? A gente sempre faz no final do culto. Quem quiser colocar, né, os nomes aí, tanto aqui no Instagram quanto no Jitsi aqui, a gente vai fazer, né, a prece de irradiação e nós vamos incluindo os nomes aí, tá bom? Né? Vamos lembrar, né, de pensar por aqueles nomes que são colocados, tá, gente? Vamos direcionar o nosso sentimento. Né? Aquela pessoa que o outro está colocando é tão importante e tão especial quanto a pessoa que é especial para mim, né? Quando a gente começar a perceber isso, nossa energia de amor vai fluir mais. Então vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por este momento e por esta vida. Pedimos, Senhor, para que possamos cumprir os deveres, atendendo aos ditames da consciência, doando o nosso melhor, oferecendo aquilo que temos de bom, de belo. Pedimos, Senhor, que envolva os nossos lares na vibração da Tua paz, envolva a nossa família, as pessoas que amamos, e acima de tudo, Mestre, envolve aqueles que nós colocamos os nomes aqui neste momento. Dá a cada um força, esperança, paciência, perseverança no bem e fé. Cura, protege, ilumina, abençoa, modifica, transforma, desperta, oferta a cada um de nós aquilo de que necessitamos para crescer. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Escuta agora os nomes que aqui colocamos e que te pedimos a misericórdia da Tua luz. Vamos lá, vamos começar aqui no Jitsi. Denise, família e a gatinha Nala. Raquel Aguiar e sua família. Antônio Sá Alves da Silva. Benício Bonifácio. Helena Fancelli. Hélio Nunes de Castro. Irene Messias. Ó, vamos aqui para o Instagram, aqui, só um minutinho, tá, gente? Andréa Corsino. Margarida Cândida Marques. Helena dos Reis Marques e Maria Aparecida Marques. Jorge Luiz Lisboa Júnior. Aline Della Gaudio. Maria de Fátima Barcelos. Magali Cora Vital. José Salomão Cavalcante Raia. Mari de Fátima Raia Negri. Senhor Edson, desencarnado hoje em casa, no Maguilândia. Que Deus abençoe. Espiritualidade, o conforte eu receba e dê força aos familiares. Walter Vivaldini e Antônio Soares. E aí, Diogo, chegou bem, amigo? Lia Maria Nogueira dos Santos. Francisco Carlos Caxias de Souza. Alana Raia da Silva. Falando do Diogo aqui, que o Diogo foi lá conhecer, né? Pela segunda vez, ver lá o nosso trabalho, nos ajudou a carregar a cesta, né, Diogo? Né? Suou pra caramba lá carregando cesta lá com a gente ontem, né? Então a gente cumprimenta aí o amigo que foi lá nos ver de tão longe, né? Veio, né? Que a gente possa pedir não só pelos amigos que estão longe, que estão perto, né? Por aqueles que precisam, por eles desencarnados, né? Que a gente possa pedir por todos aqueles que estão em necessidade, né? Por todos esses irmãos cujos nomes aqui foram colocados, né? Tá viajando ainda, mas daqui a pouco você chega. Né? Que a gente possa pedir por todos aqueles que precisam, né? Por todos aqueles que necessitam, e que a gente possa, né, acima de pedir, agradecer também, né? Pela convivência, pelos momentos de alegria, né? Pelos momentos de presença, né, dos seres amados, né, que a gente saiba agradecer e multiplicar não somente o bem como a luz que esses seres trazem para nós. Mestre Jesus, são os nomes que te pedimos para que o seu amor os envolva e abençoe. Dá a cada um de nós a luz, o entendimento, o carinho e a fé. Permite que possamos seguir ao teu lado no aprendizado, no entendimento e na fé, na esperança acima de tudo. Fique conosco, Senhor, hoje, em todos os momentos, e abençoa a água fluidificada de cada lar, de cada família, em nome do amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos chegando aí, né, ao termo do nosso culto, né? Como a gente falou, o culto é bem rapidinho, né? E a gente vai deixar salvo, quem quiser, estiver entrando agora e quiser assistir de novo o culto, é só
né, esperar um minutinho, que é o tempo da gente salvar aqui no Instagram, né, e ele fica, né, e a gente faz de novo, tá bom? Jesus abençoe a todos nós. Mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigado por aqueles que ajudaram no Universo dos Sonhos, por aqueles que ajudaram, né, na cesta de Natal da nossa casa, né? A gente vai ficar um tempinho sem pedir ajuda, né? A gente só no final de janeiro agora, que a gente tem cesta, né? Que é uma das cestas mais difíceis também, porque normalmente a gente ganha muita doação em dezembro, né? Mas a gente vai conseguir, né? Queria agradecer demais a todos que ajudaram, quem foi lá e viu, né? Quem quiser conhecer o trabalho, as portas estão abertas, né? Como o Diogo foi lá para ver, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Muita, muita, muita paz, muito amor, tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquemos com Deus.